Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! E para você que ainda não me conhece, eu posto tutoriais de bolsas como essa todas as semanas para vocês de maneira totalmente gratuita. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e não quer ficar de fora, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. E deixe também o seu like agora no começo, porque o seu like é muito importante, ajuda demais na divulgação. E se você gosta do meu trabalho e quer ajudar ainda mais, basta clicar no botão logo abaixo do vídeo Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada! E agora vamos aos detalhes da nossa belíssima bolsa. Olha, ela é forrada, eu vou ensinar para vocês no passo a passo como forrar dessa maneira e também vou ensinar no passo a passo como fazer esse acabamento de borda super profissional. E a nossa bolsa ficou medindo 33 centímetros de largura por 29 centímetros de altura. Ficou num tamanho excelente. E para fazer a bolsa, eu trabalhei com fio náutico em polipropileno de 3 milímetros. Pessoal, esse fio, apesar de ser em polipropileno, ele é extremamente macio e traz muita estrutura para a peça. Confere no link abaixo do vídeo se já está disponível a venda desse fio, tá? E eu trabalhei com agulha de 4 milímetros. Essa bolsa é super econômica, eu usei apenas um cone de 278 metros, que pesa 400 gramas e sobrou esse tanto. Eu trabalhei com agulha de 4 milímetros, né? Se você tem um ponto mais folgado e quer usar apenas um cone, tenta trabalhar com agulha de 3,5 milímetros. Para fazer a bolsa, a gente vai precisar também de um par de botão imantado de 18 milímetros, esse que usei é o dourado, e é um modelo simples que tem essas travas atrás, tá? E essa chapinha. Vamos precisar também de um par de argola articulada, essa que usei mede 30 milímetros, e uma alça em couro ecológico. Pessoal, o link dos acessórios que eu usei na bolsa estão abaixo na descrição do vídeo. Ah, e vamos precisar também de um pedacinho de tecido da sua preferência. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Então, vou passar o fio que vem do novelo sobre esses dois dedos, formando um X e vou prender aqui atrás. Introduzo a agulha com o gancho para baixo, trago o fio e faço uma corrente. Anel mágico pronto. Agora eu vou subir mais duas correntes. Uma, duas. Totalizando 3 com a primeira que a gente fez. 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto, tá? Agora, aqui dentro do anel, eu vou fazer mais 15 pontos altos. Contando com as 3 correntes, vamos ficar com um total de 16 pontos altos dentro do anel mágico. Contando aqui com as 3 correntinhas, fiz 16 pontos. Agora, a gente vai puxar esse fio aqui para fechar o anel. Pronto! Agora, a gente vai encerrar essa carreira na terceira correntinha. Então, vou contar 1, 2, aqui na terceira, vou introduzir a agulha, laçar o fio e finalizar com um ponto baixíssimo. Então, a primeira carreira já está pronta e fizemos um total de 16 pontos. Agora, vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3, para dar início à segunda carreira. E a partir aqui da segunda carreira, a gente vai iniciar os pontos relevos, tá? Então, eu fiz aqui 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou laçar e vou introduzir a agulha aqui por trás das 3 correntinhas, olha, da carreira anterior. E vou fazer um ponto alto, olha, formando um ponto alto relevo, tá? Agora, laço, venho para o próximo ponto, pegando nas 2 alcinhas, olha. E faço um ponto alto normal. Laço. E nesse mesmo ponto que eu fiz o ponto alto, olha, a gente vai fazer o ponto relevo. Então, no mesmo ponto, a gente vai trabalhar por 2 vezes, tá? Olha como ficou. Fiz um ponto alto aqui em cima e um pegando aqui por trás dele para formar o relevo. Agora, laço e venho aqui para o próximo ponto. Pego aqui nas 2 alcinhas, aqui em cima, faço um ponto alto, laço. Agora, pego por trás desse mesmo ponto, olha.
e faço um relevo. Laço, venho aqui em cima do próximo ponto, um ponto alto normal. Laço e pego aqui por trás desse mesmo ponto. Olha, eu vou trabalhar assim por toda a carreira. Estou chegando ao final, vou trabalhar o último ponto, então, vou pegar aqui em cima. Laço e pego aqui por trás dele para formar o ponto relevo, ó. Passo a agulha lá por trás, tá? Trabalhei o último ponto e vou encerrar aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. Então, a segunda carreira já está pronta. Fizemos um total de 32 pontos. Fizemos 16 pontos relevos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E fizemos também 16 pontos normais, olha, pegando, né, na cabeça do ponto, ó. Aqui a gente tem também 16 pontos entre os pontos relevos, tá? Então, agora a gente vai dar início à terceira carreira. Eu vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer aumentos. Então, eu vou laçar, vou voltar aqui no mesmo ponto e vou colocar mais um ponto, formando um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Entre os relevos. Agora, laço e vou fazer um ponto relevo em cima do ponto relevo de base. Vou repetir relevo em cima de relevo, tá? Laço, venho para o próximo ponto e faço um aumento, 2 pontos em cima dele, olha. Fiz o aumento, agora eu vou laçar e venho em cima do relevo e também vou fazer um relevo. Laço, venho para o próximo ponto e faço um aumento. Agora, laço, venho em cima do relevo, pego aqui por trás e faço um ponto relevo. Laço, no próximo ponto, 2 pontos. Um aumento, né? E a gente vai trabalhar assim por toda a carreira. Relevo em cima de relevo e um aumento em cima desse ponto aqui do meio, tá? Eu vou adiantar essa carreira e já volto com vocês. Estou chegando ao final da terceira carreira, fiz um relevo, fiz o aumento, agora eu vou fazer um relevo aqui em cima. Vou fazer um relevo aqui no ponto relevo da carreira anterior, tá? E o último ponto. Vou encerrar a carreira aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, terminamos a terceira carreira e fizemos um total de 48 pontos. A gente fez um relevo, um aumento, relevo, um aumento, um relevo, um aumento, tá? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou laçar e venho aqui para o próximo ponto daqueles 2, né, do aumento, e faço um aumento. Ó, fiz 1, 2, 3 pontos, tá? Agora, laço, venho em cima do relevo e também faço um relevo. Laço, venho aqui no próximo ponto, coloco um ponto sozinho. E no próximo ponto, um aumento. Laço, no próximo ponto, um relevo. Então, nessa carreira, a gente vai fazer um ponto relevo,
um ponto sozinho e um aumento, tá? Venho para o próximo ponto, faço um ponto sozinho aqui em cima, um aumento, formando aqui 3 pontos e um relevo. Vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Estou chegando ao final da 4ª carreira, fiz um ponto, um aumento, agora eu vou fazer um relevo aqui em cima. E vou finalizar a carreira aqui na 3ª correntinha, 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. Então, terminamos a 4ª carreira e fizemos um total de 64 pontos. Agora, eu vou subir 3 correntes, laço, venho para o próximo ponto, coloco um ponto, laço e venho aqui para o próximo e faço um aumento. Fazer um aumento aqui no último ponto desse grupinho aqui do meio, tá? Então, ficou assim, 1, 2 pontos e um aumento, formando 4 pontos. Laço, venho em cima do relevo e faço um ponto relevo. Laço, venho para o próximo ponto, coloco um ponto apenas. No segundo ponto, também um ponto. E no terceiro ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos, no mesmo ponto de base, olha. 1, 2, e aqui no terceiro a gente faz um aumento. Agora, laço, venho aqui em cima do relevo e faço um ponto relevo. Então, essa carreira a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Estou chegando ao final da 5ª carreira, fiz 2 pontos sozinhos e um aumento. Agora, eu vou laçar, vou fazer um relevo aqui em cima do último ponto. E vou encerrar a carreira aqui na 3ª correntinha, com um ponto baixíssimo. Então, terminamos aqui a nossa 5ª carreira, ficamos com um total de 80 pontos. Agora, subo 3 correntes e vou iniciar a 6ª carreira. Aqui na 6ª carreira, a gente não vai fazer aumentos, tá? Vamos trabalhar ponto sobre ponto, aqui nesse grupinho. Ó. 1, 2, 3, 4. Não vamos fazer aumento, tá? Agora, laço e faço um ponto relevo em cima do ponto relevo de base. Agora, laço e vou fazer aqui os 4 pontos. Aqui na 6ª carreira, a gente não vai fazer aumentos. Olha, fiz os 4 pontos. Agora, eu vou fazer um ponto relevo. E assim, a gente vai trabalhar por toda a carreira. Estou chegando ao final da 6ª carreira, fiz aqui os 4 pontos, e agora eu vou fazer o último ponto, que é o ponto relevo. E vou encerrar aqui na 3ª correntinha, 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo. Agora, faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço, venho para o próximo ponto, coloco um ponto. No próximo, também um ponto. E aqui em cima do último ponto, eu vou fazer um aumento. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar assim, 1, 2, 3 pontos sozinhos e um aumento em cima do último ponto. Agora, a gente vai fazer o ponto relevo. Agora, um ponto, 2, 3 e um aumento. Fiz 5 pontos, agora a gente vai fazer um ponto relevo. Olha. E a gente vai trabalhar assim por toda a carreira.
Terminei aqui a 7ª carreira, já fiz aqui o último ponto relevo. E aqui na 7ª carreira, fizemos um total de 96 pontos. Agora, eu vou encerrar na 3ª correntinha, com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes. E aqui na 8ª carreira, a gente vai fazer um pouco diferente. Não vamos fazer aumentos, tá? E vamos trabalhar pegando aqui na alcinha da frente, olha. Tá? Aqui na alcinha da frente. Vamos deixar essa alcinha de trás vaga. Então, eu vou fazer um ponto alto, 2, olha. 3 e 4. Então, contando aqui com as 3 correntinhas, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 pontos, pegando apenas na alcinha da frente e deixando essa alcinha vaga pra gente trabalhar depois, tá? O ponto relevo a gente vai fazer do mesmo jeito. Um ponto alto. Agora, sequência de 5 pontos, pegando na alcinha da frente. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos pegando na alcinha da frente. Agora, eu vou fazer o ponto relevo. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a carreira, fazendo 5 pontos, pegando na alcinha da frente e o ponto relevo, tá? Terminei a 8ª carreira e ficou assim, olha. Vai ficar viradinho assim um pouco, tá? Mas a partir aqui da próxima carreira vai ficar retinho, tá? Não se preocupe. Então, eu já fiz os 5 pontos, o ponto relevo. Agora, eu vou encerrar a carreira aqui na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes. A gente vai dar início agora à 9ª carreira e última carreira aqui da nossa flor, tá? Da base da nossa bolsa. Então, fiz aqui o primeiro ponto alto, né? Com as 3 correntinhas. Agora, eu vou pegar nas 2 alças do ponto e vou colocar mais um ponto. Aqui no ponto central, nesse ponto do meio, eu vou fazer um aumento com 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Olha, fiz 4 pontos dentro do mesmo ponto. E aqui em cima dos 2 pontos, eu vou colocar um em cada, ó. 1 e 2. Então, a sequência ficou assim: 2 pontos sozinhos, um aumento com 4 pontos e 2 pontos do lado. Agora, a gente vai fazer o relevo um pouco diferente. A gente vai fazer o relevo com ponto baixo, tá? Desse jeito, ó. Dou altura e tiro. Vamos de novo. Um ponto sozinho. 2. E aqui no ponto central, no ponto do meio, eu coloco 4 pontos. Já fiz 1, 2, 3 e 4. Agora, eu faço 1 e 2. Agora, eu vou fazer um ponto relevo, só que com ponto baixo, olha. Eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Assim, tá? Então, vou trabalhar fazendo essa sequência por toda a carreira. Estou chegando ao final da 9ª carreira. Já fiz aqui os 2 pontos, o aumento com 4 pontos e 2 pontos do lado. Agora, eu vou fazer o último ponto, que é o ponto relevo, sendo feito com um ponto baixo. Terminei a carreira, vou dar um espaço aqui no fio para cortar e arrematar. E para arrematar, eu vou pular as 3 correntinhas, venho aqui no segundo ponto, introduzo a agulha embaixo das 2 alças,
Levo esse fio lá para trás e volto aqui por dentro desse último ponto, introduzindo a agulha aqui por baixo, pegando 2 alças. Levo esse fio para baixo, formando assim o arremate invisível. Olha, ficou assim o nosso arremate invisível. Agora, eu vou caminhar com esse fio aqui por trás. Agora, eu vou cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Agora, eu vou esconder também a ponta aqui do anel mágico. E agora, a medida. Olha, até aqui ficou medindo 27 centímetros. Agora, a gente vai fazer a lateral e também o fundo da bolsa. Então, para isso, a gente vai trabalhar aqui atrás, nessas alcinhas que a gente deixou, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui em qualquer ponto da peça. Vou trazer o fio e vou fazer uma correntinha com essa ponta aqui, ó. Fiz uma correntinha. E vou fazer uma corrente. Vou fazer a corrente com essa pontinha. E agora, eu vou continuar com essa outra, só para travar, tá? Então, eu fiz uma corrente, agora eu vou fazer mais uma e 2. Então, no total, eu fiz 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, tá? Agora, laço, venho para o próximo ponto, escondendo essa ponta de fio. Eu vou fazendo os pontos altos, um ponto para cada alcinha de base. Olha, desse jeito, eu vou trabalhar por alguns pontos e já volto para mostrar para vocês. Olha, trabalhei 72 pontos, tá? Até aqui, olha. Agora, eu vou subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui, contando com as 3 correntes, 72 pontos, tá? Ponto sobre ponto. Desse jeito, tá? Então, eu vou adiantar, quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Estou chegando ao final aqui da segunda carreira. Vou fazer o último ponto alto. Então, terminamos aqui a segunda carreira, fizemos um total também de 72 pontos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou virar. E vamos dar início à terceira e última carreira, tá? Com 72 pontos, contando aqui com as 3 correntinhas. Então, vou adiantar aqui essa carreira. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Olha, pessoal, já terminei aqui a última carreira
com 72 pontos. Então, eu fiz 1, 2, 3 carreiras, tá? E ficou assim. Olha, vai ficar emborcando assim um pouco, tá? Mas depois que a gente fizer o acabamento, vai ficar retinho. Então, até aqui está assim. Eu vou cortar esse fio. Vou arrematar aqui do lado avesso. Então, eu vou trazer esse fio aqui pra trás. Vou passar com ele aqui por baixo dos pontos. Vou voltar assim um pouco, pra ficar bem presinho. E aqui, eu vou fazer um nozinho, tá? Para esse fio não correr. Quando a gente fizer o acabamento aqui, ele não repuxar, tá? Agora, eu vou cortar o excesso. E selar com a chama do isqueiro. Nós vamos precisar de 2 partes iguais, tá? Já tem uma pronta e aqui a outra parte. Então, vamos precisar de 2 lados iguais. Já arrematei os 2, ó. Mesma medida, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu forrei esse lado da bolsa. E eu vou mostrar pra vocês fazendo aqui desse lado. Vamos fazer exatamente do mesmo jeito, tá bom? Então, eu tenho aqui esse pedaço de tecido, que é um pouco maior que a medida da bolsa. Ó, aqui está a bolsa. Eu já arrumei, tá? Alinhei, assim, todos os pontos, né? O crochê, pra ficar bem retinho desse jeito, ó. Agora, eu posiciono aqui no centro do tecido e vou dobrar essa partezinha aqui, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque a gente vai costurar aqui abaixo dessas alcinhas dos pontos. Então, eu vou dobrar essa parte pra gente poder riscar aqui com a caneta. Então, posicionei a bolsa aqui em cima do tecido. Agora, eu vou riscar com a caneta mesmo. Eu vou contornar, deixando a margem de 1 centímetro, tá, pessoal? Ó, desse jeito aqui, ó. Mais ou menos 1 centímetro pra gente recortar. Então, eu vou contornando assim. Lembrando que eu não tenho prática em costura, tá? Eu apenas vou mostrar pra vocês como eu faço para forrar minhas bolsas. Desse modelo aqui, tá? Ó, tá dando pra ver? Aqui também deixo 1 centímetro e aqui. Agora, como a gente vai costurar aqui nessas alcinhas, como eu falei, a gente também vai deixar uma margem aqui, ó. Vamos contornar no formato da bolsa, tá? Olha, estão vendo? Já risquei, contornei, né? E ficou assim. Agora, eu vou cortar com a tesoura. Olha, já recortei e ficou assim. Agora, a gente vai posicionar aqui em cima da bolsa. Em cada cantinho, eu vou dar um pique. Dessa parte aqui, ó. Pra facilitar, tá? Pra dobrar. Olha assim, tá? Agora, eu vou dobrar mais ou menos aquela medida que a gente deixou sobrando para riscar. E vou prender, pessoal, aqui abaixo, olha.
dessas alcinhas dos pontos, tá? Porque a gente vai usar essas alcinhas aqui para unir uma parte na outra. Então, a gente tem que deixar essas alcinhas aqui do ponto livre. Então, por isso, eu vou dobrar e vou posicionar abaixo aqui, tá? Bem próximo, mas abaixo. Vou deixar aqui a margem para cima também, né? Desse lado. E vou prender com alfinete. Então, eu vou dobrar assim, pessoal, eu vou adiantar e já volto para mostrar para vocês como ficou. Já prendi aqui com alfinetes. E aqui nessa parte onde eu vou iniciar, eu deixei sem prender, tá? Porque eu vou dobrar agora e já vou iniciar a costura. Então, eu vou dobrar aqui essa ponta, né? Esse canto. Vou arrumar. Vou prender aqui a linha no cantinho. Vou prender aqui com o nozinho. E aqui, pessoal, a gente também tem que deixar uma margem para crochetar depois, tá? Vou dar mais um pontinho aqui no canto. Ah, e para costurar, eu tô usando aqui uma linha com a cor aproximada aqui do forro e agulha comum, tá? Introduzo a agulha aqui, por dentro do pano, por dentro da dobra, tá? Ó, saio. E agora, eu pego aqui na parte do crochê, ó. Introduzo aqui por dentro do tecido. Pego aqui na parte do crochê. Já costurei esse canto, agora eu vou dobrar e vou costurar essa parte. Como eu falei pra vocês, a gente vai deixar essas alcinhas para crochetar depois, tá? Então, eu vou costurar abaixo das alcinhas. Eu vou dobrando, tá? Olha, pessoal, e assim eu vou costurando, tá? Olha, já costurei essa parte, deixando as alcinhas. Agora, a gente vai costurar esse canto. Então, eu vou dobrar. E vou fazendo do mesmo jeito. Eu preciso deixar um espaço para crochetar aqui em cima, tá?
isso, pessoal. Agora eu vou descer aqui costurando, tá? Do mesmo jeito, deixando essas alcinhas dos pontos livres, tá? Eu vou adiantar a costura e ao final eu volto com vocês. Olha, já terminei aqui a costura. Ficou assim. Vou medir aqui pra vocês verem, tá, pessoal? Porque eu não medi antes. Aqui de largura tá dando 30 centímetros. Agora, a gente vai costurar uma parte na outra. E para isso, eu cortei 2 metros do fio, tá? E estou usando uma agulha de tapeceiro. Então, nós vamos posicionar desse jeito, com o lado direito para cima, olha, dos dois lados, tá? E vou encontrar aqui desse lado o primeiro ponto, ó, aqui está o primeiro ponto. Vou deixar uma sobra para arrematar depois, tá? E agora, eu vou encontrar o primeiro ponto aqui desse lado. Aqui está o primeiro ponto desse lado. Vou pegar nas duas alcinhas, tá? Agora, a gente vai costurar pegando um ponto de um lado nas duas alcinhas e um ponto aqui do outro lado, ó. Temos 72 pontos de cada lado, então, a costura fica bem certinha, tá? Não tem erro. Então, eu vou costurar assim, pessoal, até o outro lado. Estou chegando ao final da costura. Veja que fecha bem certinho a quantidade de pontos. E também a medida aqui do fio, né, que a gente cortou com 2 metros. Agora, eu vou levar esse fio lá pro outro lado, assim, ó, ficou retinho. Para arrematar, eu vou trazer esse fio aqui dentro, no canto, tá? E vou fazer um nó. Assim, aquele nó comum, tá? Para esse fio não soltar. Agora, eu vou levar esse fio aqui pra fora. Trouxe o fio aqui pra fora novamente para caminhar com ele aqui por baixo dos pontos. Ó, saí bem aqui no cantinho. E aqui nesse cantinho, pessoal, embaixo do leque, eu vou cortar esse fio. Olha, e com muito cuidado, eu vou selar essa pontinha. Cuidado para não queimar, tá? E vou puxar e apertar. E eu vou fazer a mesma coisa, pessoal, com essa outra ponta. Olha, pessoal, e o forro ficou assim. Fica muito bem forrada. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da bolsa. Para fazer o acabamento, eu vou introduzir a agulha aqui no canto, ó. Na terceira carreira aqui da lateral, 1, 2, 3, tá? No final da terceira carreira, vou trazer esse fio, vou fazer uma corrente que equivale a um ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais um ponto baixo. Contando com a correntinha, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3... 4, 5 e 6.
Agora, a gente vai trabalhar essas alcinhas aqui, tá? E vamos colocando pontos baixos. Assim, tá? Eu vou adiantar um pouco, quando eu chegar aqui no canto eu volto com vocês. Olha, cheguei no canto, aqui eu vou distribuir 6 pontos, aqui também 6 pontos, tá? Total 12 pontos aqui no canto. Um, dois, olha, pessoal, cheguei aqui nessa parte das alcinhas, eu vou trabalhar nessas alcinhas, 6 pontos aqui, e quando chegar ao final, eu volto com vocês. Trabalhei aqui os pontos baixos e fiz os 6 pontos baixos aqui no canto. E cheguei ao final. Eu vou introduzir a agulha aqui naquela primeira correntinha que a gente fez e vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Agora eu faço uma corrente e vou fazer algumas voltas, pessoal, pegando agora na alcinha de fora dos pontos, tá? Olha, não vou pegar nas duas, eu vou pegar aqui, na alcinha de fora, tá? E vou fazer, pessoal, redução nos 4 cantos. Então, em cada canto, eu vou pular um ponto. Esse ponto do canto eu não vou trabalhar e vem direto no outro, tá? Nos 4 cantos, tá? A partir de agora, em todas as carreiras. Então, eu vou pular um pontinho em cada canto, assim, tá? Para reduzir, ficar mais fechado aqui, esse contorno. Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras, tá? Não esquece de pular um pontinho aqui no canto, nos 4 cantos, tá? A gente vai encerrar desse mesmo jeito e vamos pegar a partir de agora, né? Sempre na alcinha de fora do ponto. Estou chegando ao final da 4ª carreira do contorno, tá? A gente fez 1, 2, 3, 4. E nessa 4ª carreira, eu não pulei ponto, tá, pessoal? Eu trabalhei ponto sobre ponto, eu não pulei. Porque não precisou, já tava com a abertura assim fechada, então não precisei pular ponto aqui nessa 4ª carreira. Mas nas outras eu pulei, tá? Então, eu cheguei ao final, eu vou encerrar aqui com um ponto baixíssimo em cima da correntinha, olha. E vou dar um espaço para cortar o fio. Vou levar esse fio para trás. E aqui atrás, eu vou fazer um nozinho, assim, tá? E vou apertar bem. Vou caminhar com esse fio aqui por baixo, tá? Agora, a gente vai dobrar essa borda que a gente fez de pontos baixos. Vamos dobrar aqui pra dentro, para fixar o botão imantado e também formar esse acabamento, pessoal, super profissional aqui na bolsa, tá? Então, eu vou usar aqui um par de botão imantado, ó, ele vem com umas travas para prender atrás, tá? Para fixar. E ele tem imã, tá? E mede 18 milímetros. Já encontrei aqui o ponto certo, tá? O ponto central. Olha, saiu as travinhas aqui atrás. Olha, saíram as travinhas aqui atrás, estão vendo? Agora, eu vou colocar essa chapa. E vou amassar essas perninhas aqui, tá? Se você quiser, pode usar uma ferramenta para auxiliar, tá? Porque é um pouco duro. Olha.
Já amassei. Agora eu vou fixar o outro lado do botão. Vou fazer do mesmo jeito. Prontinho, já fixei. Agora a gente vai costurar essa aba, prender aqui na bolsa, tá? Para isso, eu vou usar agulha comum e linha de nylon, a linha invisível. Olha, eu já iniciei a costura e vamos pegando aqui, pessoal, olha, na direção das alcinhas. Não se preocupe que não vai aparecer, olha. Basta você introduzir a agulha bem próximo de onde saiu. Ó. Então, eu vou costurar desse jeito por toda a extensão da borda. Quando chegar ao final, eu volto para mostrar para vocês, tá? Olha, já terminei a costura e também já arrematei o fio, tá? Arrematei de maneira normal. Olha como fica bem presinho, o acabamento fica bem profissional. Olha, já prendi aqui as argolas articuladas. E também já prendi aqui essa alça super prática em couro ecológico, tá, pessoal? Lembrando que o link dos materiais eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe também o seu like. Muito obrigada. Tchau. E até o próximo vídeo.